Mas eu quero convidá-los para que nós abramos as Sagradas Escrituras no último livro aí da Bíblia, o livro do Apocalipse, no capítulo 5, Apocalipse capítulo 5, e leremos apenas um versículo, o versículo 1. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Apenas este versículo. Eu não vou orar porque o pastor já esteve orando, pedindo que Deus trouxesse a nós o entendimento da palavra. Então nós dissemos amém e eu creio que Deus ouviu a nossa oração. Mas antes de qualquer coisa, queridos irmãos, eu quero dizer a vocês que eu venho também de uma congregação, que é uma congregação bem antiga lá em Sergipe. Se eu não estiver enganado, foi o segundo templo a ser construído da Igreja Presbiteriana Independente lá em Sergipe, que é congregação da primeira IPI de Aracaju, que é uma igreja também centenária, uma igreja antiga ali em Aracaju. E essa congregação sempre passava por altos e baixos. Era uma congregação que, em um determinado tempo, nós tínhamos várias pessoas ali congregando. Eu lembro de uma época que não cabia as pessoas dentro do templo, as pessoas ficavam pelas janelas assistindo ali o culto, mas também existiam épocas em que a igreja esvaziava. Tinha momentos de muita harmonia, de muita comunhão, mas, por exemplo, nós passamos um período lá, que eu acho que a maioria das igrejas passaram, que foi do movimento meio que pentecostal também dentro da IPI, e nesse período lá foi muito difícil, porque boa parte dos irmãos da igreja foram embora, saíram. Então é comum que todas as igrejas passem por essas fases. Tem um momento que está tudo muito bem, em outros momentos não está tão bem assim, numa ótica humana. Mas o certo é que nós temos a plena convicção de que Deus, Ele tem cuidado dos seus. Nós temos a plena convicção de que Deus tem cuidado da sua igreja, independentemente da época, independentemente das circunstâncias. Deus continua cuidando da sua igreja. E esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto muito propício, porque esse texto ele é escrito em um período de grande perseguição para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o apóstolo João estava aqui preso na ilha de Patmos, num período de grande perseguição, e neste momento Jesus entendeu que precisava dar uma revelação àquele homem, porque até mesmo Apocalipse nós sabemos que significa revelação. Então Jesus, que é o autor deste livro, ele entendeu que precisava falar com João, precisava dar uma revelação a João, para que João então transmitisse à sua igreja, uma igreja, como eu disse, que estava sob forte perseguição. Queridos, nós sabemos que lá no início do século IV, a igreja vai viver um tempo de calmaria. Nós temos ali 2 momentos importantes. No ano 313, Constantino vai estabelecer aquilo que foi chamado de o Edito de Milão. Com o Edito de Milão, Constantino, ele permitia que todas as religiões ali dentro do império pudessem, então, oferecer os seus cultos, a sua adoração aos seus deuses. Mas é somente em 384 que nós temos um outro edito importante, que é chamado Edito de Tessalônica.
e neste momento, agora já com Teodósio, o cristianismo será considerado a religião oficial do Império Romano. Aí agora nós vamos viver um tempo de extrema calmaria, aonde a própria igreja ela vai se confundir com o Estado. Igreja e Estado, a partir desse momento, praticamente vai se tornar a mesma coisa. Mas antes desse período, as coisas não eram bem assim. Antes desse período, nós tivemos diversos imperadores que foram cruéis, que foram perseguidores em relação à igreja. A começar com Nero, que talvez seja o mais conhecido de todos eles. Nero, aquele que, segundo alguns historiadores, havia tocado fogo em Roma e colocado a culpa nos cristãos. Alguns historiadores da historiografia mais recente vão questionar essa versão, dizer que sequer Nero estivesse em Roma neste período. Porém, a maior parte dos historiadores vão dizer que realmente Nero, num dia de loucura, tocou fogo em Roma e aí então começa-se uma grande perseguição. Mas nós tivemos outros imperadores. Nós tivemos, por exemplo, Domiciano, que foi um grande perseguidor. Nós tivemos Trajano e tantos outros imperadores que perseguiram a igreja. Foi justamente nesse período aqui, desse imperador chamado Domiciano, que João estava preso na ilha de Patmos. É possível que fosse ali por volta do ano 90 depois de Cristo. E João, percebam, queridos irmãos, que tem uma missão muito importante aqui, porque nós precisamos entender que além da perseguição que a igreja estava enfrentando, existia um outro fator também importante, que era a questão de que todos os apóstolos, com exceção de João, já estavam mortos naquele momento como fruto da perseguição. Aí eu quero que nós, neste momento, nos coloquemos no lugar daqueles irmãos. Vamos pensar como se estivéssemos naquele tempo. Vocês já pararam para imaginar a situação daquela igreja? Os seus líderes estavam mortos. O único líder vivo estava preso. E o império, com mão de ferro, tentava assolar a igreja. Eu estou colocando aqui, tentava assolar a igreja, porque eles não conseguiam fazer aquilo que eles queriam. A igreja do Senhor Jesus Cristo sempre continuou avançando, vencendo e vencendo sem poder ser parada. Inclusive, tinha algumas pessoas que diziam que a igreja era como praga. Quanto mais você mexia, quanto mais você matava, esses cristãos não paravam de crescer. Queridos, hoje no Brasil, nós não vivemos a mesma realidade que os irmãos viviam ali no Império Romano. Se olharmos para o mundo ocidental, talvez de maneira geral, nós não vivemos a mesma realidade. Nós não temos uma perseguição que ofereça risco à nossa vida. Nós não temos alguém com uma espada dizendo que vai atentar contra a nossa vida. Nós não temos alguém com uma arma em nossa cabeça dizendo você não pode ser cristão. Agora, lógico que isso é uma realidade nossa. Aqui no Brasil é uma realidade de maior parte das igrejas no mundo ocidental. Mas bem sabemos que em outros lugares também existe ainda uma grande perseguição. Por exemplo, nós temos a igreja que é chamada de igreja perseguida, aonde na África, e em especial na África subsaariana, nós temos ali uma grande perseguição também em relação à igreja. Nós temos no mundo asiático muitas igrejas sendo perseguidas, mas aqui nós vivemos uma realidade diferente. E aí a pergunta é, será que nós não temos nada com que nos preocuparmos? Será que a igreja no Brasil, será que a IPI de Campo Mourão não tem nada com que se preocupar? Sim, irmãos, nós temos. Nós não temos uma perseguição que atente contra a nossa vida. Mas nós temos, por exemplo, perseguições no campo ideológico.
Nós temos hoje uma sociedade, por exemplo, que diz que não existe verdades absolutas. Nós temos uma sociedade onde as pessoas estão cada vez mais consumidoras, inclusive dentro das igrejas. Nós temos hoje no Brasil, eu acho que aproximadamente aí, a última pesquisa que eu vi, mais de 4 milhões de pessoas que se dizem desigrejados. Na verdade, não são eles que se enxergam desta maneira. As pessoas é que dizem que eles são desigrejados, mas eles não gostam de serem chamados assim. E eu entendo que isso é fruto desta sociedade, que não tem verdades a que se apegar. Nós temos um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, que ele faleceu no ano 2017, e ele, não conformado com o termo pós-modernidade, ele traz o conceito de modernidade líquida. E desse conceito de modernidade líquida também surge o conceito de sociedade líquida. E nesse ambiente de sociedade líquida, defendido ali por Zygmunt Bauman, ele vai dizer que as pessoas não têm verdades no que se apegar. Porém, queridos irmãos, seja num contexto de extrema perseguição, como foi ali no Império Romano, seja num contexto de extrema perseguição, como é em alguns países da África, seja num contexto de extrema perseguição, como é em alguns países asiáticos, ou seja, em nosso contexto de uma cultura ocidental, aonde as pessoas estão dizendo que não existe verdades absolutas, e isso tem influenciado muitas igrejas, nós temos um texto aqui que nos traz orientações, nos mostra que temos sim verdades absolutas. Verdades que devemos sempre nos apegarmos a elas. E por isso, então, eu quero que vocês pensem comigo sobre o seguinte tema: certezas que a Igreja de Cristo pode ter em tempos difíceis, seja em perseguição contra a vida, ou seja numa perseguição no campo ideológico. Vamos pensar rapidamente sobre 3 certezas aqui que nós podemos ter. A primeira: Deus reina sobre céus e terra. Deus reina sobre céus e terra. Voltemos aí para o nosso texto. Logo no começo diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Vamos repetir comigo? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem é que senta no trono? É um rei, né? Eu até sentei no lugar muito parecido com um trono hoje, lá na casa do reverendo Jango. Eu descobri que é uma poltrona lá que ele comprou, que foi, né? Do reverendo Lutero, certo? Que depois eu acho que deve ter sido do filho dele, depois do neto, Tiago Damião, e agora é do reverendo Jango. Se vocês querem saber de onde é que o reverendo Jango tira tanta unção para pregar aqui na igreja, é sentado orando, imagino eu, lá naquele lugar. Então, antes de vir para cá, eu sentei lá, né, coloquei os meus braços ali, bem confortável, fiquei ali pensando, aqui eu estou me enchendo de unção. Aí o reverendo Jango chegou e disse: bom, aí agora você vai ficar cheio da unção. E nós sabemos, queridos irmãos, que Deus tem cuidado da sua igreja. E Ele sim está sentado em um trono. E esse trono nós dizemos que é o trono que reina, ou Ele é o rei que reina sobre céus e terra. Deus continua reinando. Tem pessoas dizendo, inclusive dentro de muitas igrejas, que nós não temos verdades absolutas. Eu quero dizer primeiro que o próprio Cristo se apresentou como sendo a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esse negócio de dizer que não existe verdade absoluta, com Jesus não funciona. Ele mesmo disse que é a verdade.
E uma outra verdade que o texto está nos dizendo aqui, que é o próprio Cristo dizendo a João, e dizendo à igreja daquela época, e dizendo para nós, é de que Deus continua reinando. Deus está sentado num sublime trono. Deus não perdeu o controle de nada. Eu sei que a IPI de Campo Mourão hoje vive um momento muito bom. Mas quem sabe, em alguns anos passados, tiveram algumas dificuldades. Mas Deus deixou de ser soberano sobre a vida desta igreja? Deus deixou de reinar sobre a vida de cada um dos irmãos que pertencem a esta igreja? Não. Deus continuou reinando. O salmista Davi, no Salmo 103, versículo 19, diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. O Senhor estabeleceu nos céus o seu trono, e ele lá no seu trono, ele continua dominando, ele continua reinando sobre tudo e todos. Algumas vezes as pessoas acham que somos como palha seca lançadas ao vento, mas não somos assim. Nós temos um Senhor que governa as nossas vidas, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Sabe por que a IPI de Campo Mourão nunca fechou as suas portas? Porque Deus reina sobre esta igreja. Deus é o Senhor desta igreja. Deus tem o domínio sobre as nossas vidas. E ainda que tentem atentar contra as nossas vidas, o Senhor está reinando e cuidando de nós. Mas ainda nesse texto, nós podemos ver uma segunda verdade. E essa segunda verdade é que Deus tem a história de nossas vidas em suas mãos. Voltemos a nossa atenção mais uma vez para o texto, onde, desde o começo, diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro que estava o quê? Escrito por dentro e por fora. Primeiro, queridos irmãos, nós sabemos que na simbologia judaica, livro escrito por dentro e por fora significa dizer história da minha, história da sua vida, história das nossas vidas. Ainda na simbologia judaica também, nós sabemos que mão direita significa mão de poder, é a mão poderosa de Deus. Então, o que é que esse texto está dizendo para cada um de nós aqui? Está dizendo que a história da minha vida, está dizendo que a história da sua vida, a história desta igreja aqui está na mão poderosa de Deus. Queridos, isso é muito importante. Nós não estamos dependendo de pastores para continuar como igreja. Nós não estamos dependendo de padres. Nós não estamos dependendo de um político. Nós não dependemos de nada disso. O único Senhor que reina e que tem a história das nossas vidas em suas mãos é o Deus a quem a IPI de Campo Mourão tem servido há 55 anos. É esse Senhor que tem a minha e a sua história sob o seu controle. Deus tem cuidado da sua igreja. E por isso nós podemos louvar ao Senhor. Por isso nós podemos agradecer a Ele. Porque quantas pessoas estão neste mundo agora se sentindo sem proteção? Quantas pessoas estão depressivas, estão chorando, sem saber o que fazer da sua vida, porque, inclusive, ele não tem verdades a que se apegar. Mas a palavra do Senhor está nos dizendo que nós temos sim a certeza de que Deus reina, e nós temos a certeza de que Deus cuida dos seus filhos e filhas. Queridos, certa vez, eu estava ali sobre o Rio Negro, junto com o conselho da terceira IPI de Manaus. Porque nós costumávamos fazer da seguinte maneira em relação às reuniões do conselho. Tínhamos uma reunião administrativa para tratar questões relacionadas à vida da igreja, mas nós tínhamos uma reunião só de oração, só de consagração. E geralmente a gente ia
para lugares como este, assim, né? Íamos no Rio Negro, no Rio Amazonas, em cima de algum flutuante, numa praia ali de água doce, e ali a gente ficava orando. E nós tínhamos alguns projetos para tocar na igreja, mas não tínhamos condições financeiras para isto. É aí que entrou a Secretaria de Evangelização. Mas certa vez, antes da Secretaria de Evangelização se tornar parceira, nós estávamos orando e dizendo: Senhor, nós temos vários projetos aqui de plantação de igreja em comunidades ribeirinhas, mas não temos recursos. Como é que nós vamos conseguir, Senhor? E ali a gente orando, de repente chega uma canoa, uma pequena embarcação, um rapaz desce da canoa e ele pergunta: aqui é uma igreja? Porque realmente era uma igreja flutuante. Aqui é uma igreja? E nós dissemos: sim, é uma igreja. Aí ele: é o seguinte, é porque eu não sou daqui, eu vim de um outro estado, mas estou trabalhando aqui nesses rios, e como eu estou num estado diferente, eu já estou há 3 meses procurando uma igreja para entregar o meu dízimo. E aí, ia passando, Deus tocou no meu coração que aqui era uma igreja. E eu vim então perguntar se vocês querem receber o meu dízimo. Queridos irmãos, naquele momento, nós percebemos claramente de que Deus estava conosco, de que nós estávamos na mão poderosa de Deus, e era Ele que guiava os nossos passos, e por isso não havia necessidade de temer nada. Aí surgiu a parceria com a Secretaria de Evangelização. De vez em quando chegava um irmão e dizia: pastor, eu vendi lá um gado e a gente quer entregar uma oferta aqui na igreja. Aí o irmão fez uma rescisão: pastor, nós temos aqui uma oferta para a igreja, R$14.000. Tudo assim, uma coisa acontecendo atrás da outra, e a gente percebendo o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Irmão, irmã, independente da situação que você esteja vivendo, nunca esqueça disso. É na mão poderosa de Deus que você se encontra. O problema pode parecer sem solução, mas você vai ver que tem solução. E é o terceiro e último ponto, porque nós percebemos aqui nesse texto que o sacrifício de Cristo, ele foi a garantia da consumação do projeto de Deus para as nossas vidas. Essa é a terceira verdade. O sacrifício de Cristo é a garantia da consumação do projeto de Deus para as nossas vidas. No final do versículo, diz assim: de todo selado, com quê? Com 7 selos. Percebam aqui que na simbologia judaica também, quando existia algo dessa natureza, um livro selado, significava dizer que era história sem conclusão. Era uma história sem conclusão. Imagine você agora um cristão ali no Império Romano. Meus líderes estão mortos, como eu falei no início. O império está assolando ou querendo assolar a igreja. Talvez algumas pessoas estivessem pensando: eu vou largar esse negócio aqui. Isso não dá certo para mim. A nossa vida é uma vida sem sentido. A nossa história não vai ter um fim feliz. Não tem uma conclusão para tudo isso que nós estamos vivendo. E aí, preste atenção neste mesmo capítulo, a partir do versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aí no versículo 9: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação.
Queridos, não existe história sem solução para aqueles que estão em Cristo Jesus. Afinal de contas, a história da sua vida já está consumada. Lembra-se do que Cristo disse na cruz? Está consumado. Tudo está consumado. Não é que vai acontecer, já aconteceu. O sacrifício, a cruz de Cristo, é a centralidade de tudo. É uma grande explosão que atinge passado e futuro. Sim, é o sacrifício de Cristo a causa de estarmos aqui hoje. E por isso a história da minha e da sua vida já está resolvida. Não é uma coisa que vai acontecer, já aconteceu em Cristo Jesus. A história da IPI de Campo Mourão não é uma história que vai acontecer, é uma história que já está estabelecida por Deus. E aonde tivermos de chegar, no tempo de Deus, já está lá. A minha história, a sua história, a história desta igreja, está nas mãos de um Deus que reina soberanamente e que não diz, vai acontecer. Ele já diz, está consumado. Então, sendo assim, queridos irmãos, nós encerramos esta reflexão, lembrando que nós temos verdades absolutas, certezas. A primeira, Deus reina. A segunda, Ele tem a história das nossas vidas na sua mão poderosa. E a terceira, tudo já está consumado. Cristo já pagou o preço. Então, mais 55 anos virão, se Cristo não voltar antes. Se Ele vier, melhor ainda. Mas assim, que Ele deixe a gente comer pelo menos essa janta que tem para hoje aqui, né? Queridos, Deus os abençoe em nome de Jesus.